Olá, sejam então bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa série Carcassonne nos Segredos. E hoje trazemos para vocês uma mini expansão também, muito recente, saída em 2021, que no fundo é facilmente utilizável com o jogo base. E tem a particularidade de serem cartas. No fundo são as cartas para jogar Carcassonne, sobretudo o jogo base, e que se chamam os presentes. No fundo vão existir presentes para os jogadores precisamente durante o jogo, e esta expansão é composta por 25 cartas, que nós deixamos já aqui porque no fundo com a parte que nos importa mostrar, que são no fundo os 5 tipos de cartas diferentes que vai existir. No fundo, como é que os jogadores fazem? Nós temos já aqui um exemplo de uma situação do jogo para percebermos a funcionalidade das cartas durante o jogo, e o objetivo é simples: os jogadores baralham as cartas, colocam as cartas de lados ao lado dos tiles, e no fundo o que vai acontecer é, quando o jogador joga e coloca uma peça, porque uma peça qualquer, que de alguma forma vai ajudar um jogador que não ele próprio, ele vai receber um presente. No fundo, vamos imaginar esta situação, por exemplo, se fosse o jogador laranja a jogar, por exemplo, se ele pusesse, vamos imaginar, esta peça aqui, esta peça está a ajudar o jogador preto porque está-lhe a dar de certa forma um ponto e não está de modo algum a ajudar o jogador laranja. Por isso o jogador, por estar a favorecer o adversário, um dos jogadores adversários, então pode ir buscar uma carta. Atenção que elas são todas misturadas e o jogador vai tirar uma carta. Depois, posteriormente, num outro jogo, no outro turno, ao tirar um tile e antes de o colocar na mesa, o jogador então pode utilizar um dos presentes que tenha acumulado e que tenha já ganho noutros turnos anteriores. Por isso o jogador pode ter ao pé de si vários presentes que ganhou anteriormente e num determinado momento do jogo, antes de colocar o novo tile, ele pode decidir, ok, quero usar estes presentes. E no fundo o que nós vemos aqui é que há 5 tipos de presentes diferentes, que permitem então ao jogador ter alguma funcionalidade. Por exemplo, começamos com este aqui, com esta carta. Como vocês veem aqui, o que está a acontecer é que estamos a colocar um meeple no mosteiro. Então o que acontece é, o jogador, se tiver esta carta com ele, pode dizer, vou utilizá-la, descarta, e então pode colocar um meeple num mosteiro que esteja inacabado, esteja ou não ocupado. Por exemplo, reparem, nós temos aqui 2 mosteiros no jogo, este que não tem ninguém e este que tem o jogador preto. O jogador laranja poderia decidir colocar com esta carta, por isso descartava, e colocava ou aqui, por exemplo, ou podia inclusive colocar neste mosteiro, passariam a estar lá 2 meeples, por exemplo. E se daqui a algum tempo o jogador preto ou o jogador laranja puderem voltar a ter este presente, podem voltar a colocar lá e depois, se ficar fechado, é o jogador que tiver maioria que ganha os pontos. Por isso, é uma carta que dá este poder de colocar um meeple num mosteiro que esteja inacabado. Outra possibilidade que vocês veem aqui, por exemplo, é pontuar uma estrada. Por exemplo, nesta situação, o jogador pode, por exemplo, reparem neste jogador laranja que tem aqui uma estrada, que neste momento lhe dá 3 pontos, pode descartar esta carta e ganha logo 3 pontos e recupera o seu meeple. Por isso, o que acontece é que esta carta permite pontuar imediatamente uma estrada que esteja inacabada. Por isso, neste caso, temos aqui o exemplo deste jogador, ou o jogador aqui, a laranja, podia também nesta estrada fazer a mesma coisa. E depois pode acontecer que, ao colocar o próximo tile, e se for uma estrada, pode voltar a pôr esse mesmo meeple que recuperou nesta estrada, por exemplo. É este o que permite esta carta. No caso desta carta, nós vemos aqui, permite no fundo ganhar 2 pontos retirando o meeple. Por isso, no fundo, um jogador pode retirar, tendo em conta uma cidade onde esteja, pode retirar o seu meeple de lá e vai ganhar 2 pontos por cada meeple que esteja naquela cidade. É sobretudo interessante se houver uma cidade com vários meeples lá dentro. O jogador vai retirar um dos meeples que tem lá, mas ganha 2 pontos por cada meeple, inclusive os que tem. Por exemplo, aqui neste caso, imaginemos que por algum motivo o jogador preto retirava daqui, ele iria retirar o meeple e ganhava 4 pontos, 2 daqui e mais 2 daqui, porque neste momento a cidade ainda não está ligada. Também. Mas claro, aqui não seria a melhor situação a utilizar, mas será possível utilizar em determinadas situações. Depois aqui é um aspecto muito interessante também esta carta, que permite aqui, vocês veem que permite fazer uma troca de um meeple estando num determinado local ou deitado. Então o que acontece é que se o jogador quiser usar esta carta, o jogador pega no meeple que esteja num tile, imaginemos este meeple aqui, e pode deitá-lo no mesmo tile. Ou então, pelo contrário, se ele estiver deitado neste tile, ele pode levantá-lo, digamos assim, e colocá-lo num espaço que exista no mesmo tile, estrada, cidade ou mosteiro. Por isso, pode ser muito interessante utilizar em determinados momentos em que o jogador tem ali um meeple que não concluiu, ou seja, que não serviu ainda para concluir um mosteiro, uma cidade ou um campo, um mosteiro, uma cidade ou uma estrada, e de repente colocá-lo no campo e passar a ter maioria de campos, por exemplo. É uma carta que tem aqui bastante poder. Por fim, a última carta que aqui está, permite no fundo o jogador que tirou agora um tile, descartar esta carta e tirar um segundo tile. Ver os 2 tiles
colocar um deles e depois aquele tile que não pode colocar vai de novo a misturar com os tiles que ainda existem, e por isso dá aqui uma possibilidade de escolha ao jogador de poder ter dois tiles na mão e escolher qual aquele que quer utilizar para seu proveito em termos do jogo. E por isso no fundo é assim que funciona. Relembrar apenas que as cartas são todas misturadas, colocadas numa pilha, os jogadores vão retirando à medida que puderem ganhar um presente. Como é que se ganha então presentes? Recapitulando, é colocar uma peça que ajude um adversário, não pode ajudar a mim próprio. Por exemplo, se tivéssemos aqui uma peça, por acaso aqui de cidade, vamos aqui neste caso imaginar, mas já que era, por exemplo, o jogador laranja, só assim é que ele de certa forma estava a ajudar o jogador preto, porque estava-lhe a dar a cidade e estava até a dar-lhe pontos aqui. Se for para benefício próprio de alguma forma, o jogador aí não pode no fundo estar não pode ir buscar um presente. Mas reparem, por exemplo, nesta situação aqui, só para nós fecharmos, se fosse o jogador laranja a jogar aqui nesta situação, apesar de estar a dar com esta peça pontos a si próprio, está a dar pontos e a fechar uma cidade do adversário. Aqui poderia ganhar a mesma carta, desde que pelo menos o adversário consiga, só por ele próprio, ganhar pontos e o jogador ganha presentes. E no fundo é assim, esperemos que tenham compreendido. Já sabem, tudo sobre Carcassonne está no nosso site. Consultem as nossas playlists dedicadas precisamente a este grande jogo que já tem mais de 20 anos. Fiquem connosco.